Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 3. E nós vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 21. Gênesis 3, primeiro livro da Bíblia. E vamos ler a partir do 14, versículo 14, até o versículo 21. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: e aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvido à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá do sustento durante todos os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. O título da mensagem desta noite é Redenção na Queda. Então, os irmãos viram pela manhã Redenção na Traição. O título da mensagem de agora é Redenção na Queda. Imagino que você, em algum momento da sua vida, tenha feito perguntas do tipo: por que existe o mal? Por que existem as guerras? Por que as pessoas morrem? Por que as pessoas matam? Por que eu peco? Por que há coisas que passam na minha mente que são tão vergonhosas que eu ficaria apavorado só em imaginar em alguém ter acesso a ela? A resposta para essas perguntas se encontra neste capítulo do livro de Gênesis. Mas também é neste mesmo capítulo que nós encontramos a solução para todas essas questões. Toda a história da redenção está fundamentada neste imprescindível capítulo das Escrituras. Sem uma compreensão correta deste capítulo, a pessoa não tem uma noção correta a respeito da gravidade do seu pecado e nem uma consciência acurada a respeito da necessidade de arrependimento e muito menos da necessidade de um Salvador. Os versículos que lemos estão dentro de um contexto daquilo que nós chamamos de queda. Por isso, a fim de contextualização, eu devo também abordar os versículos anteriores desse capítulo e alguns versículos do capítulo 2. Então, a ênfase é nessa parte das Escrituras que nós lemos agora, mas eu devo fazer uma abordagem, algumas referências, para os irmãos relembrarem a narrativa deste capítulo e assim acompanhar a narrativa e ter uma contextualização correta dessa parte da palavra de Deus. Então, o que significa a queda? A queda se refere basicamente à entrada do pecado no mundo. E como isso aconteceu? Essa história real
está relatada desde o segundo capítulo do livro de Gênesis, quando Deus havia concluído a formação dos céus e da terra e de tudo o que neles há, e Deus também criou o homem como, isso é importante, como o cabeça federal da raça humana, ou como nosso representante universal, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e para o guardar. Notem, isso é importante. Deus não só criou o homem, mas deu deliberadamente a ele a responsabilidade de, num certo sentido, continuar o processo criativo, no sentido de moldar a criação e também protegê-la, zelar pela coisa criada. Além disso, após Deus ter criado o homem, ele não o deixou sem regras, sem lei, sem advertência. Então, nos versículos 16 e 17 do capítulo 2 deste livro, de Gênesis, está escrito: e o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Que tipo de morte Deus se referia ali? A morte física, tanto é que no capítulo 5 do livro de Gênesis, são registrados sucessivos relatos de morte ao longo das gerações humanas. Depois do pecado, as pessoas vivem por um tempo, têm filhos e depois morrem. Então, você vai observar esse ciclo no capítulo 5. As pessoas vivem, têm um filho, depois vivem mais um tempo, têm filhos e filhas e depois morrem. O autor está interessado, ele tem a intenção que você preste atenção para isso. Depois do pecado, as pessoas morrem. Depois que o mal entra no mundo, as pessoas morrem. É isso que acontece. Então, essa é a ideia que o autor quer passar ao leitor no capítulo 5. O outro tipo de morte é a morte eterna, quer dizer, a morte espiritual, aquela separação entre o homem e Deus. E o terceiro tipo de morte, e a pior de todas, além da separação eterna, punição eterna, que é a morte eterna, ou a segunda morte, conforme descreve o livro de Apocalipse. Então, você pode ver também esses dois outros tipos de morte ao longo das páginas das Escrituras. Ainda no capítulo 2, Deus também cria a mulher a partir das costelas, de uma costela do homem. E até aqui tudo muito bom, tudo muito maravilhoso, tão maravilhoso que o homem fez até poesia, assim que ele viu a sua maravilhosa auxiliadora. Gênesis 2, 23. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Estava tão maravilhoso ali, tudo em paz, tudo muito belo, até que entramos no capítulo 3. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem, deixassem suas Bíblias aí e acompanhassem esses versículos anteriores que nós vamos... vou fazer algumas referências e abordagens rápidas, apesar da ênfase ser dos versículos 14 a 21. Então, entramos no capítulo 3, entra o pecado no mundo, e nós temos a maior tragédia de toda a humanidade. A partir daqui, o pecado entra no mundo e todos, sem exceção, pecaram à semelhança de Adão, pois, como eu disse, Adão era o cabeça federal da raça humana. Nós estamos representados em Adão, inclusive no contexto da queda. Não tem saída, não tem para onde correr. É assim que as Escrituras decretam. E no enredo da queda, nós temos 4 personagens. A serpente, que representa Satanás. Nós temos o homem, a mulher e Deus como criador
dessas três criaturas. Isso é importante dizer porque até Satanás está sob total domínio de Deus. Não existe em toda a Escritura nenhuma alusão ou nenhuma possibilidade de Deus ter criado algo ou alguém e ter perdido o domínio sobre ele. Portanto, não existe uma guerra em pé de igualdade entre Deus e Satanás. E o primeiro versículo do capítulo 3 começa caracterizando a serpente como a mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E é justamente a serpente que representa Satanás que empreende, engendra a sua terrível tentação, dirigindo-se à mulher com uma pergunta extremamente capciosa. No primeiro versículo, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher começa a reagir bem ao responder, porque ela corrige o fator de exagero colocado astutamente pela serpente na pergunta. Ela responde, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele. E aí ela escorrega. Nem tocar nele, para que não venham a morrer. Ela adiciona coisa que Deus não havia dito. Não, mulher, Deus não havia dito não tocar, ela não zela pela precisão da palavra de Deus. Que coisa terrível é não zelar pela precisão da palavra de Deus, pela inerrância das Escrituras. Irmãos, não aceitam outra coisa senão só a Escritura. Mas por que a mulher fez essa adição à palavra de Deus? Por que ela fez isso? Será que existe alguma razão? Será que isso estaria apontando para uma má vontade da parte dela em relação à ordem divina? Em ter recebido o mandamento divino como sendo algo mais pesado do que ele realmente é? Parece que D.A. Carson tende a adotar essa linha quando ele diz que é como se a proibição estivesse começando a tomá-la, além dela contemplar a possibilidade de Deus ter errado. E uma vez, não tendo manejado a palavra da verdade, tem-se a porta aberta para uma investida ainda mais feroz de Satanás. No versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Notem bem, numa análise parcial, Satanás não está sendo totalmente falso nesta afirmação. Na verdade, ele se apresenta com meias verdades, que é a especialidade dele nas suas tentações, enganos. Então, de fato, os olhos do homem e da mulher se abririam, e sim, eles seriam conhecedores do bem e do mal, que foi o que realmente aconteceu. Mas, em termos conclusivos, Satanás estava sendo totalmente enganoso, pois o homem e a mulher não se tornariam igual a Deus, no sentido de conhecer o bem e o mal, sem se contaminarem com o mal e sem se tornarem parte do mal. E muito menos eles deteriam a prerrogativa de Deus sobre o bem e o mal, como eles certamente imaginariam. Não era só uma quebra de regras, irmãos. Não há um acidente aqui. Não é uma causa acidental aqui. Há orgulho, há autonomia rebelde, há egolatria neste jogo.
E quanto a Satanás, eis uma das características mais letais do grande tentador das nossas almas. Usar a palavra de Deus apresentando-a com meias verdades, para confundir, claro. Ele é capaz de parasitar a palavra de Deus, manter as verdades que lhe são convenientes para cumprir os seus propósitos sórdidos e distorcer outras partes. No final das contas, meias verdades são mentiras completas, porque o fim e as implicações delas são totalmente desastrosas, além do fato de que não correspondem à verdade de Deus. E uma vez vencida pelo argumento da serpente, nos versículos 6 a 7, acontece o pior. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também o marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Notem como a tentação provocou profundamente os sentidos da mulher. Boa para se comer, provocou o seu paladar. Agradável aos olhos, estimulou a visão. Desejável para dar entendimento, mexeu com a curiosidade dela, com a sua cognição, com o seu intelecto. Em síntese, a tentação mexeu com todo o ser da mulher, que é o que faz conosco. E notem também a força dos termos: boa, agradável e desejável. Expressões fortes, não é? É assim, meu irmão e minha irmã, que normalmente você é tentado e seduzido. Dá a impressão de que a tentação é algo irresistível, irrecusável, como se você precisasse daquilo desesperadamente, imediatamente. A impressão de que você não pode viver sem aquilo. Ah, eu não serei completo sem isso, não posso perder essa oportunidade. Mas, na verdade, são impressões falsas, enganosas, mentirosas, ilusórias. Você já esteve diante de certas tentações que lhe causaram impressões semelhantes? Mas, ao cair, você certamente precisou lidar com as implicações amargas do pecado. E, neste caso do pecado dos nossos primeiros pais, as consequências foram incalculáveis, cósmicas. E depois dessa tragédia, entre os versículos 8 e 9, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Por que Deus chama primeiramente o homem? Porque foi ao homem dada diretamente a responsabilidade de cultivar, guardar o jardim e zelar pelo mandamento divino. Ele deveria, inclusive, cuidar da sua esposa. Não, ele a deixou conversar livremente com a serpente. Foi omisso. E pior, se entregou à tentação juntamente com a sua esposa. Por isso, a primeira conferência de Deus é com o homem. Homens cristãos, não se envergonhem, não se constranjam, não se omitem quanto papel de liderança que Deus lhes deu na sua casa, na sua igreja, na sua vizinhança, na sua comunidade, na sua cidade, no seu país. Honrem essa vocação, pois Deus ainda leva seriamente isso em alta conta.
Não se prostrem, não se ajoelhem diante da cultura woke, das ideologias feministas, ideologia de gênero ou qualquer outra aberração identitária que atentam contra o plano original de Deus para os homens como líderes, para as mulheres como auxiliadoras e para a família como uma expressão da glória de Deus, o nosso Criador. E no versículo 10... o homem responde à indagação de Deus. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. E no versículo 11, Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu ordenei que não comesse? E nos versículos 12 e 13, temos uma sucessão de transferências de culpa. O homem culpa a mulher, e a mulher culpa a serpente. Ninguém se responsabiliza por coisa nenhuma aqui. Versículo 12, então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Antes era ossos dos meus ossos. Agora a culpa é da mulher. Antes varoa, porque do varão foi tirada. Agora a culpa é sua, não tenho nada a ver com isso. E no versículo 13, então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? Ou seja, Deus leva Adão a sério, né? Ok, vamos perguntar à mulher. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Que tragédia, né? Aqui não há palavras semelhantes à de Davi. Lembra as palavras dele? Pequei contra o Senhor. Seria tão simples dizer, não é? Era só falar a verdade: perdoa-nos, Senhor, pecamos contra ti. Não, irmãos, não. Isso não é simples assim. Não acontece assim. Uma vez que o pecado tem acesso ao coração do homem, o que há é escuridão, cegueira, ignorância, endurecimento, vergonha, rebeldia. Em resumo, depravação total. A coisa só não é pior no mundo por causa da graça comum. Uma graça que não salva, porque não é a graça salvadora, mas ainda assim uma graça que refreia o mal e ainda preserva virtudes na humanidade. E então nós chegamos finalmente no versículo 14, que foi a partir desse versículo que nós fizemos a nossa leitura. A partir de onde Deus trata com cada uma das personagens envolvidas na queda. Mas, a partir daqui, apesar das consequências desastrosas que o pecado trouxe ao mundo, nós já conseguimos ver os primeiros brilhos da redenção. Isto especificamente no versículo 15. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Não é à toa que mulher tem medo de cobra, né? Homem não tem medo não, mas mulher tem, né? A primeira personagem a quem Deus declara a sua sentença é a serpente. E isso acontece em duas partes. A primeira: se no versículo 1 a serpente é chamada de astuta, sagaz, aqui no versículo 14, Deus a declara como maldita. E isso se expressa no fato de que a serpente rastejará o seu ventre no pó, que é o que acontece com qualquer cobra que você vê por aí. Rastejaria no pó todos os dias da sua vida. Ela será vista como um símbolo
Basicamente, é isso que significa. Ela será vista como um símbolo de desprezo, hostilidade, uma coisa escorregadia, enganosa, que causa fobia, aversão. Não é verdade? Acredito que a maioria das pessoas aqui tem aversão, fobia a cobras. Inclusive, é um símbolo de fobia, né? De aversão. E a segunda parte da sentença está no versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse é um versículo muito importante, porque nele nós temos o que os teólogos chamam de proto-evangelho, que significa literalmente o primeiro anúncio do evangelho. Aqui você realmente deve entender que a serpente, neste caso aqui, simboliza Satanás. E é a ele sobre quem Deus emite essa sentença. E a partir daqui, a humanidade será dividida em duas linhagens inimigas. Os descendentes da mulher, ou os redimidos, que amam a Deus, que inicia em Gênesis no capítulo 4, especificamente no versículo 25, com o nascimento de Sete, um dos filhos de Adão e Eva. E no restante do livro de Gênesis, essa linhagem dos descendentes de Sete passa por nomes como Noé, Abraão, até terminar nos filhos de Jacó, que dão origem às 12 tribos, uma delas a tribo de Judá, de onde descende o rei Davi, até chegar finalmente ao nosso grande Redentor, Jesus Cristo, o descendente por excelência, o descendente da mulher por excelência. E do outro lado, na outra linhagem, nós temos os descendentes da serpente. Quem são eles? São os réprobos, os que amam a si próprios, que já encontra em Gênesis 4 a sua expressão imediata na hostilidade de Caim contra Abel. E essa descendência inimiga se expressa em outros nomes. Eu posso citar pelo menos 2 no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. Faraó, que tentou eliminar os meninos hebreus no Egito, ao nascer. Em Amã, o principal oficial do rei persa, quando tentou induzir o rei a aniquilar todos os judeus, no livro de Esther. Em Herodes, no Novo Testamento, quando ele descobriu o nascimento de Cristo e tentou aniquilá-lo, ao mandar matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, em Mateus no capítulo 2. E Judas Iscariotes, que os irmãos ouviram a mensagem pela manhã, traidor do Senhor Jesus. Só para citar alguns descendentes da serpente, inimigos dos descendentes da mulher, do descendente da mulher, Jesus Cristo e do seu povo. Entendam, portanto, que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala a respeito de 2 linhagens inimigas que estão sempre em conflito ao longo da história da redenção. Talvez você seja até capaz de, no seu tempo, identificar pessoas que estão dentro dessa linhagem. O que Paulo chama os inimigos da cruz. Pessoas que atentam contra o Evangelho, pessoas que batalham contra o Evangelho. São os inimigos da cruz, são os descendentes da serpente, são os réprobos. Satanás e sua corja sempre estiveram inutilmente tentando sabotar o plano divino da redenção. Mas Jesus é o descendente da mulher por excelência que esmagaria a cabeça da serpente. E isso significa, entenda bem, é isso que significa, este lhe ferirá a cabeça. Mas Jesus faria isso através da sua morte na cruz. É isso que significa, em última análise, e você, a serpente, lhe ferirá o calcanhar. Então, Jesus esmaga a cabeça da serpente, mas ele não faz isso sem morrer, sem ir à cruz. Ou seja, o nosso pecado, induzido inicialmente por Satanás, levou o nosso Senhor Jesus Cristo à cruz, na qual ele teve vitória triunfal sobre o pecado e a morte, ao ressuscitar no 3º dia. Então, aqui em Gênesis 3,15, nós temos essa maravilhosa promessa
de redenção. Paulo, mais tarde, escreveu o seguinte em Romanos 16, 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Então, num certo sentido, Satanás ainda continua sendo derrotado à medida que a igreja de Cristo proclama o Evangelho. Então, você quer que Satanás continue sendo esmagado? Proclame o Evangelho. Pregue o Evangelho. E quanto à punição da mulher, no versículo 16, e a mulher disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. A sentença à mulher é dividida em duas partes. Na primeira, ela é marcada com dor. E, por ironia, essa dor estaria presente justamente numa situação onde deveria apenas abundar a alegria. Dar à luz a uma criança. Mas agora a mulher lidaria com a dor e as demais implicações relacionadas a este processo. E a segunda parte da sentença, no versículo 16, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Assim, a priori, assim, parece confuso, mas vamos entender isso aqui. Significa que haverá uma inversão do plano original de Deus para o casamento. Haverá um desejo pecaminoso da mulher de se opor ao marido e tentar afirmar uma liderança sobre ele, revertendo o plano inicial de Deus para a liderança do homem no casamento. Mas Adão também vai abandonar o seu papel, dado por Deus que tinha antes da queda, a função de líder, guarda e cuidador de sua esposa, substituindo por um desejo distorcido e pecaminoso de dominar a sua esposa. Em termos gerais, o casamento passa a ser um campo de conflito entre marido e esposa. E a gente nem precisa ir muito longe para ver o quanto a Bíblia é cirurgicamente precisa sobre isso, se pensarmos sobre os incontáveis casos de divórcios e problemas conjugais no mundo, muitos dos quais, infelizmente, terminam em tragédia. Quem não vê isso no mundo? Perto de nós, inclusive. Mas graças a Deus que com a redenção em Cristo, há graça também para o casamento. Na nossa igreja mesmo, nós podemos testemunhar o poder da graça de Deus na vida de cônjuges regenerados. Você pode conversar com casais da igreja e eles certamente testemunharão a graça de Deus sobre o casamento deles. E entre o versículo 17 a 19, Deus se dirige ao homem e aplica a ele também a sua sentença. Versículo 17. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante todos os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos, ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Observem que a punição de Adão é bastante abrangente, porque ele tem relação com a própria terra da qual ele foi formado. Então, inicialmente, ele deixaria de se beneficiar da abundância do jardim e agora teria que trabalhar arduamente na terra da qual fora tomado. Já viu aquela história de adolescente, antes de entrar na faculdade? Eu quero trabalhar no trabalho dos meus sonhos, no emprego dos meus sonhos. Eu quero fazer aquilo que eu gosto. Até que ele entra no emprego e vai ver que tem canseira, que não existe trabalho, emprego dos sonhos. Existe sim canseira, enfado. Tá, ok, tudo bem, tem os momentos prazerosos, maravilhosos no trabalho, mas não vai fugir do enfado, da canseira, dos espinhos no trabalho. Por mais maravilhoso que o trabalho seja. Como diz o pastor Maurício, não tem como fugirmos das implicações do pecado.
não tem como ficar imune das consequências do pecado. Então, observem, inicialmente ele deixaria de se beneficiar da abundância do jardim e agora trabalharia arduamente na terra da qual ele foi tomado. Então, a punição em questão, irmãos, não é exatamente o trabalho aqui, né? Até porque Deus já havia dado funções laborais ao homem antes do pecado, mas sim as dificuldades, as dores, as labutas espinhosas que acompanhariam o trabalho do homem. Uma vez tendo sido maldita, a terra produziria espinhos e ervas daninhas, ou seja, com a entrada do pecado a uma perturbação do relacionamento harmonioso que existia originalmente entre o ser humano e a natureza. E o que significa o versículo 19? No suor do seu rosto comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. O que significa voltar à terra, voltar ao pó? Morte física. Algo que não fazia parte da ordem criadora original. Então, aquela relação natural do homem com a terra, para governá-la, é revertida. Em vez de submeter a ele, ela resiste e, eventualmente, o devora. Que ironia, não é? Mas por causa da redenção em Cristo, haverá um dia em que toda a criação será liberta das consequências do pecado. A natureza vai deixar de ser uma arena da punição e, finalmente, haverá pessoas glorificadas para gerenciá-la em todo o seu potencial. E por que nós devemos crer assim? Porque, além da maravilhosa promessa que lemos no versículo 15, os versículos 20 e 21 também apontam para a mesma esperança. Vocês repararam nos versículos 20 e 21? Vamos ler o versículo 20. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. Qual é mesmo o nome que o homem deu à sua mulher? Eva. O que significa? Doadora de vida. Por quê? O texto mesmo nos responde, por ser mãe de todos os seres humanos. Inclusive de quem? Do descendente que derrotaria Satanás. Em síntese, a escolha que Adão faz do nome de Eva demonstra a sua fé na promessa de Deus de que a mulher daria à luz filhos, incluindo a semente que derrotaria Satanás. E no versículo 21, o Senhor Deus fez roupas de pele com as quais vestiu Adão e sua mulher. Se antes Adão e Eva haviam feito aquelas roupas ridículas de folhas de figueira para tentarem cobrirem-se da sua vergonha, agora Deus providencia para eles um tipo adequado de roupa, feita de peles. De onde é que você acha que veio essa pele? Um animal certamente precisou ser sacrificado. O que isso nos lembra? O sistema de sacrifício de animais em todo o Antigo Testamento, que havia sido estabelecido entre o povo judeu por causa dos seus pecados. E para quem o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento aponta? Para o verdadeiro sacrifício. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, lembre-se, o seu pecado foi absurdamente terrível, asqueroso, terrível, porque ele foi, não se trata somente do pecado em si, mas porque ele foi cometido contra um Deus perfeitamente puro e santo e justo de caráter. Portanto, não haveria a menor possibilidade de você pagar essa conta, essa altíssima conta. Mas lembre-se,
lembre-se também que a graça de Deus foi tão abundante na sua vida que Deus anunciou imediatamente o Cordeiro depois que você pecou à semelhança de Adão e Eva. E quando finalmente, séculos mais tarde, Cristo foi à cruz, ele cumpriu cabalmente a justiça de Deus e expiou todos os seus pecados, de modo que ele levou sobre si a culpa dos seus pecados passados, presentes e futuros, e revestiu você com a justiça dele, que é perfeita e suficiente para justificar você diante de Deus. E assim você foi declarado justo diante de Deus. John Newton tem razão no seu hino. É maravilhosa a graça. Portanto, meu irmão, viva a sua vida para a glória de Deus. Empenhe-se a gastar a sua vida servindo o Senhor, enquanto você serve o seu próximo. Pois uma vez salvo, você foi criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que você vivesse nelas. E se há alguém aqui, nesta noite, que ainda está à margem do Evangelho, se você até gosta de ouvir as mensagens, sente-se bem em ir à igreja, mas ainda entende que não tomou a radical decisão de se entregar completamente a Cristo e comprometer-se radicalmente com Ele, entenda que a semente da mulher esmagou a cabeça da serpente e tomou até a última gota do cálice da ira de Deus para redimir pecadores terríveis como você. Então, não perca tempo. Não perca tempo. Você não tem a menor ideia, nem mesmo se você está vivo amanhã, você não tem esse controle. Entregue a sua vida a Cristo Jesus hoje mesmo. Faça isso hoje mesmo. Arrepende-se dos seus pecados e confie a sua vida somente a Jesus. Rende-se hoje mesmo a Cristo e você será salvo, porque a promessa em Gênesis 3,15 já foi completamente cumprida na cruz do Calvário. Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia e agora encontra-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por todos aqueles que creem no seu nome, e ele em breve voltará para reinar definitivamente com a sua igreja. Você quer ficar de fora? Crê em Jesus, arrepende-se dos pecados, volte para o seu Criador. Senhor amado Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Por favor, Senhor, não deixe que ela volte vazia. Cumpra os teus propósitos, os teus perfeitos propósitos, Senhor Deus, nos corações aqui. Edifique a tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a crescermos na tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos corajosos, a não nos escondermos como fizeram os nossos primeiros pais, mas continuarmos proclamando a tua palavra, como servos zelosos teus, que não se envergonhem do teu evangelho. E, por favor, Senhor, salve aqueles que ainda não se renderam ao teu Filho. Ajude-os, ó Deus, a arrependerem dos seus pecados e a crer unicamente naquele que pode dar a vida eterna, o teu Filho Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.